Oi, amados do Pai, os capítulos 35 a 39 de Êxodo são assim descritivos, porque Deus é tremendamente didático e descreve tudo nos mínimos detalhes como Ele deseja que seu povo faça. Ou seja, nós já vimos nos capítulos anteriores essas mesmas descrições, só que neste vídeo você vai ver a diferença de Moisés para alguns líderes espirituais de hoje. Você também vai entender por que Deus escolheu o sábado e não domingo ou qualquer outro dia. Você também vai entender por que os judeus da atualidade, de todas as idades, fazem e como fazem suas casas no Shabat e nas festas. Fica comigo até o final e amplie a sua cosmovisão. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira, indesistível, porque apesar de estar tossindo, eu vou conseguir fazer esse vídeo hoje. E aí eu peço para você deixar o seu like, compartilhar com quem você ama e me seguir, tá? Porque tem sempre vídeo novo. Bom, ontem eu fiquei completamente sem voz e eu peço perdão àqueles que me esperaram e não apareceu nenhum vídeo, e gratidão à minha amiga Xará e aos outros amigos que me mandaram mensagem de saúde, que deixaram no meu WhatsApp. E eu deixei no meu story, né, para vocês lerem esses capítulos, para você hoje poder ver as lições que eu vou deixar aqui, né? Eu espero que vocês tenham lido todos os 5 capítulos para poder comparar hoje com essas lições que a gente vai revelar aqui. Perdão. O que a gente precisa saber é que Deus é aquele que nos confronta e nos mostra o caminho reto e perfeito. Não é aquele que passa a mão na nossa cabeça, porque não existem atalhos nas instruções do Senhor. Quando a gente lê os capítulos de Êxodo, nós também estamos assim entendendo que existem específicas leis e mandamentos para o povo de Israel, que não são para nós que somos cristãos, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E existem outros mandamentos que são para todos, tanto para os judeus quanto para nós cristãos, tá? Essas descrições que nós lemos nesses capítulos são como assim receitas criadas por um chefe de cozinha extraordinário que acabou ganhando assim prêmio em um concurso de culinária internacional com todas as suas receitas. E após a premiação, ele libera essas receitas em um e-book e disponibiliza nas suas redes sociais. Você recebe, lê todas as instruções e faz tintim por tintim como ele descreveu para saborear aquele prato espetacular de paladar único, exclusivo, né, que você ficou com água na boca e que tem tudo a ver com você. Você sabe que nem todas as receitas são para você experimentar, porque tem algumas que você tem alergia, outras você não gosta daquela carne, mas mesmo assim o e-book traz todas as receitas. E assim a Bíblia, que traz as instruções da maior história de amor de todos os tempos. E Deus escreve tudo, tintim por tintim, tanto para o seu povo escolhido, que são os judeus, que precisam saber o que eles precisam fazer para garantir a aliança com o Senhor, quanto para nós que não somos judeus, mas que também devemos obedecer para poder aproveitar todas as bênçãos que Ele sonhou para nós. Então, após entendido isso, né, nós vamos ver as lições que nós tiramos desses 5 capítulos. Isso porque muita gente pergunta, mas para que a gente vai ler isso? Se isso não é para a gente, se isso aqui é só para os judeus. Porque é muito importante a gente conhecer, até para a gente respeitar. E quando acontecer de você for convidado para ir na casa de um judeu, por exemplo, como aconteceu comigo, ou quando você estiver na presença de algum deles em algum momento, para você não achar estranho, não ficar rindo, não debochar do que eles estão fazendo. Porque o que eles fazem é exatamente o que Deus mandou. Certa vez uma pessoa estava viajando, esteve na casa de um judeu e colocou algumas coisas na geladeira dele. E acabou rindo da maneira como ele ficou desesperado, né?
E tirou tudo, porque colocaram coisas na geladeira dele que não eram para ser colocadas. E aí eu me lembro que eu falei para essa pessoa que nós precisamos respeitar e entender os motivos de cada um. Porque talvez essa pessoa que me contou isso, talvez nunca tenha lido a Bíblia e não saiba o que Deus prescreveu para os judeus. Então, vamos lá. No capítulo 35, o Senhor volta mais uma vez ao assunto do sábado. Porque para Deus este é um dia muito importante que Ele santificou e abençoou na criação do mundo. E deu a toda a humanidade, tá? Esse dia para descanso. Então preste atenção. Deus não disse para mim ou para você, escolha um dia que seja bom na sua agenda e tire ele para o seu descanso. Ele declarou que este dia é sábado. Então, pare de colocar uma vírgula onde Deus colocou um ponto final. Eu vou te dar um exemplo. Você ama ler livros. E o seu predileto são os livros de romance de formação. No seu aniversário, eu vou lá numa livraria, aí procuro alguns livros e compro um livro de ficção científica e te presentei. Você até agradece, você pode ler, pode ir na livraria e trocar por outro, pode deixar ali na sua estante. Sabe por quê? Porque não foi aquele livro que você ama receber e que eu sei que você gosta. Você também ama flores e dentre todas as suas preferidas estão as tulipas rosas. São as suas flores prediletas, né? Aí eu vou à sua casa tomar um café com você, que você me convidou, e sei que você ama tulipas. Mas eu vou na florista e eu olho assim e eu prefiro aqueles cravos rosas. Afinal, qual é o problema se eu estou lhe dando flores? Aí eu compro e levo para você. Você recebe aqueles cravos, coloca num lindo vaso com água, mas não era aquilo, seus olhos não brilham, porque não eram as tulipas que você ama. Eu sei que você ama sorvete de chocolate com muita calda de chocolate. E aí você me convida para almoçar na sua casa. Aí eu pergunto, o que eu posso levar para ajudar? Aí você fala, então traga a sobremesa, Cris. Ok. Você prepara o meu prato predileto, porque nós somos amigas e você sabe o que eu gosto. Aí eu vou na sorveteria e eu compro sorvete de anis. Você me agradece porque eu levei a sobremesa de sorvete. Ou seja, neste exemplo, você recebeu 3 presentes. Mas nenhum deles te deixou 100% feliz, com os olhos brilhando. Porque estão longe daquilo que você realmente ama. E eu sei o que te agrada. Mas será que eu estou preocupada em te agradar verdadeiramente? Ou apenas preocupada em te presentear para participar dos eventos de uma forma assim? Ou seja, quando eu celebro qualquer outro dia que não o sábado do Senhor, será que eu estou realmente preocupada com o que Ele escreveu com o seu próprio dedo, com o que Ele abençoou, santificou, deixou como um dos 10 mandamentos? Ou eu estou simplesmente preocupada com o que a tradição diz e isso não tem nada a ver, isso já era, sabe? Qualquer dia é dia. Deus escolheu o 7º dia, não o primeiro, que é o domingo, ou a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Ele escolheu o Shabat. E não tem nenhum lugar na Bíblia que houve essa mudança, a não ser no livro de Daniel, que ele declara que mudariam os tempos. Que os tempos seriam mudados. O nome do sábado, em várias línguas, frequentemente derivam da palavra hebraica Shabat, que significa descanso ou cessação, refletindo-se a origem bíblica do dia de descanso semanal. Ao contrário dos nomes dos outros dias da semana, né, que em muitas outras culturas são nomeados em homenagem a deuses, o corpos celestes, que são planetas, né? Mas o sábado frequentemente mantém uma conexão assim linguística diretamente com o conceito de descanso. Eu fiz aqui uma colinha para te dar alguns exemplos, né? Por exemplo, em espanhol é sábado, né? Em português sábado, em italiano sabato, em francês samedi.
em alemão, Samstag, Tag é dia em alemão, né? Até em árabe, Al-Sabta, eu não sei como é que pronuncia, mas Al-Sabta, que deriva igualmente do Sabat hebraico, mesmo eles guardando a sexta-feira, né? Olha só, mas é o nome do sábado. E se a gente comparar com os outros dias da semana, é completamente diferente nas diversas línguas. Porque, como eu já disse, são derivados de nomes de deuses ou de planetas, né? Já o domingo, ele está associado ao Deus Sol, porque era o dia do Deus Sol. Sunday em inglês, Sonntag em alemão, entendeu? A segunda-feira está associada em várias línguas à lua, como Monday ou Lunes, né? Da terça-feira até a sexta-feira, frequentemente estão associadas a divindades como Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, isso em várias línguas. Só o sábado é uma exceção, que reflete assim uma ligação direta ao descanso e à tradição de Deus, contrastando com o tema mitológico dos outros dias. E isso destaca a especialidade cultural e religiosa do sábado em diversas tradições linguísticas e culturais. Isso é só para mostrar o quanto o sábado é diferente dos outros, até na língua. No português nós temos o sábado, né? Temos o primeiro dia, que é o domingo, que dizem que é o Dominus Day, e aí temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feiras. O domingo é a primeira-feira, chamada de domingo, e vem depois todas as outras, que é bem diferente, mas sábado é sábado, até na nossa língua. Era isso que eu queria trazer para você, essa informação, para que ninguém possa te enganar e dizer que de lá para cá os tempos já mudaram, já não sabemos mais se este realmente é o sábado que Deus originou e que abençoou e santificou. Será que é esse sábado? Eu já ouvi isso, de pastor inclusive. Uma vez que existem inúmeros calendários e anos distintos para várias nações. Olha só, preste atenção e entenda que os meses podem ter nomes diferentes, podem começar em épocas diferentes, porque existem calendários lunares, outros solares, outro que é mistura dos dois. E os meses, eles são distintos. Mas o que não mudou foram os 7 dias da semana. Hoje é sábado, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, na Arábia Saudita, na Rússia, na Ucrânia, na Argentina. Hoje é sábado. Os meses podem ser diferentes, com os dias dos meses diferentes, mas os dias da semana são iguais. Nós temos também estações trocadas, diferenciadas no hemisfério norte, no hemisfério sul, a linha do Equador, abaixo, acima. Eu também fiz uma outra colinha, para você entender o que a gente está dizendo, é que nós estamos no ano de 2025, né? Aqui no Brasil e em inúmeras nações que nós conhecemos, porque acompanham o calendário gregoriano. Só que existem outros calendários com culturas diferentes e que podem variar bastante devido aos métodos únicos de contagem do tempo, tá? No entanto, um dia tem 24 horas para todo mundo e uma semana tem 7 dias e todos estamos no mesmo dia da semana. Já os calendários, eles estão baseados em eventos históricos, religiosos ou astronômicos específicos. Aqui está uma visão dos anos que em alguma dessas nações ou grupos religiosos que eu pesquisei e que refletem o que eu já escrevi há alguns anos no meu livro, Diário de uma Gadita. Eu tenho uma parte que eu falo sobre isso. Então eu peguei assim os mesmos povos que eu coloquei e acrescentei só alguns e coloquei para esse ano de 2025. Em Israel está no ano 5.785.
O ano hebraico, ele começa no mês de Tisri, né, que é o Rosh Hashanah, que é o cabeça do ano, que ocorre entre setembro e outubro normalmente, né, que é o nosso ano novo. Este ano vai acontecer em setembro, quando vai ser outono no hemisfério novo. Vai passar para o ano 5.786 em setembro. Existem vários povos islâmicos que o calendário deles é lunar. E tem cerca de 10 a 12 dias menos do que o calendário solar. Eles estão no ano 1446. Já os armênios, eles seguem um calendário que é mais simbólico hoje em dia, né? Mas está em uso histórico também. Então eles estão no ano 1474. Os povos, os coptos, né? Eles estão no ano 1741. E o ano 1742 dele vai começar entre os dias 11 ou 12 de setembro, né, do nosso calendário gregoriano. E segue assim um ciclo, né, solar como o juliano. O calendário dos etíopes está cerca de 7 a 8 anos atrás do nosso calendário gregoriano. Então a gente está no ano 2025, eles estão no ano 2017. E vão entrar em 2018 no outono do hemisfério norte. Tanto o Afeganistão quanto o Irã, eles usam o calendário persa. Eles estão no ano 1403. Olha que loucura! E eles vão entrar no ano 1404, no equinócio, na primavera, que vai dar mais ou menos no dia 21 de março, o nosso calendário gregoriano. Você está entendendo? Ou seja, diferentes calendários oferecem assim, perspectivas únicas sobre o tempo e sobre os eventos históricos, que são organizados e celebrados em diversas culturas ao redor do mundo. A gente tem que ampliar a nossa mente. Será que você sabia disso? Eu contei isso no meu livro Diário de Agadita, quando eu estive pela primeira vez em Israel. Em 2011, foi a primeira vez que eu fui para lá. Mas o que eu quero dizer mesmo é que tudo pode mudar. O ano, o mês, o ano dos dias contado no ano, um ano tem 365, o outro tem menos, o outro tem mais. Mas os dias da semana não mudam. Eles são os mesmos, de sábado a sábado do Senhor. Por isso que Deus fala tanto do sábado dele. Porque ele escolheu esse dia para abençoar e santificar. E pediu para que o ser humano, que ele criou lá em Gênesis, descansasse, contemplasse a criação que ele fez para mim e para você. Será que é tão difícil a gente celebrar esse dia? Assim como a ceia do Senhor, que é um memorial maravilhoso, que simboliza a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. O sábado, ou o Shabat, também é um memorial, para que a gente se lembre que Deus criou a terra e o céu e tudo que nele há. A diferença é que Deus pediu para a gente guardar o sábado, não fazer nada no sábado, né? Celebrar no sábado. Já para os judeus, os israelitas, ele acrescenta muitas coisas no sábado. A gente viu aqui. Por exemplo, aqui nesse capítulo 35, Deus diz: não acendereis fogo nenhuma das suas moradas no sábado. E neste mesmo aqui livro, eu conto uma experiência única que eu vivi na casa de um casal judeu quando eu estava no Muro das Lamentações, em Jerusalém, e eles me convidaram para jantar na casa deles. Olha só, Deus me fez passar por essa experiência incrível. Sabe que quando você está viajando sozinho em Israel, você está lá no Muro das Lamentações esperando uma virada de ano, imaginando fogos de artifícios, e aí um casal de judeus que você nem conhece te convida para a casa deles, porque você é uma estrangeira morando no país deles, ele viu você sozinha ali.
e oferece um banquete na virada do ano para você. Você não tem noção do que eu aprendi ali, naquelas poucas horas que eu passei com eles. Resume todo o livro de Êxodo, por isso que eu amo tanto a palavra. Por isso que eu esmiuço tanto a palavra de Deus, sabe? E eu quero ler e eu peço mais e mais ao Senhor revelação. Porque até hoje, nos dias de hoje é dia 15 de março de 2025. Perdão, amados, mas vamos continuar. Eu estava dizendo que hoje, né, dia 15 de março de 2025, tanto aquele casal de jovens judeus, né, aquele casal, como todos os judeus ao redor do mundo, eles fazem exatamente como Deus ordenou no Monte Sinai ou no Monte Horebe. Eles não acendem fogo em suas moradas. Quando eu entrei na casa deles, a casa estava quente, abafada. A primeira coisa foi ir lá abrir a janela, porque eles não podem acender fogo. Antes de começar o sábado, eu fiquei sabendo, eles me contaram, os feriados festivos que caem no sábado, eles tomam uma decisão, se eles vão deixar tudo aceso ou tudo apagado. A comida toda é preparada antes, fica na geladeira com a luz apagada da geladeira, tá? Porque ao abrir e fechar a geladeira, eles não podem acender e apagar a luz. O elevador também, eles não podem tocar. O elevador nos judeus, eles são programados para parar em todos os andares no dia de sábado. E aí, eles retiram a comida da geladeira e colocam em cima da chapa, que já está quente, porque já está aquecida desde o início do Shabat. Fica aquecida 24 horas. Por isso que a casa estava quente, entendeu? E tem que abrir a janela. E enquanto a comida aquecia, eles fizeram assim todos os rituais do jantar de Rosh Hashanah, que é conhecido como a cabeça do ano, que pra gente é o nosso ano novo, é a virada do nosso ano. E euzinha, tive assim o privilégio de experimentar tudo o que Deus indicou para o seu povo escolhido, para essa festa. Inclusive eu, como estrangeira, como não judia, eu pude acender uma vela para eles, enquanto eles não poderiam. Está tudo descrito, eu descrevi todas essas coisas aqui, gente. Como não amar este Deus? Como não amar este povo? Que apesar de todos os erros deles, nós erramos muito mais, a gente fica apontando o dedo para eles. Ó, povo de dura cerviz, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo. Imagina se fôssemos nós, tão desobedientes, ou mais desobedientes do que eles. Ai, meu Deus. Bom, fora esse lembrete de Deus sobre sábado, vamos continuar aqui, porque tem muito mais nesses 5 capítulos, né? Isso aqui era só para dar uma introdução, para mostrar para você, né? Que tem aqui, né? Esse compromisso de 2011, de lá para cá, eu venho buscando a palavra de Deus. E quando eu voltei de Israel, a primeira coisa que eu fiz foi ler de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia, para poder entender tudo aquilo ali que eu tinha vivido. E fora o lembrete de Deus sobre sábado, nós vimos também o início da construção do tabernáculo, que é assim uma obra significativa, né? Uma obra espiritual do povo de Israel, gente. Nós vimos também nessas linhas que Moisés convidou os israelitas para que eles pudessem levar ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo. E essa ação destaca a importância de doar de coração, né, por amor, promovendo a ideia de contribuições assim genuínas que nós devemos fazer sem obrigação, por vontade própria, né, mas que elas são indispensáveis para a feitura de um projeto em comum para Deus. Que o seu coração toque. E uma lição que fica aqui pra gente, que eu achei muito legal, é que além do nosso dinheiro, a gente também deve ofertar nossos talentos, nossos saberes, nosso tempo.
nosso tempo de qualidade. Isso é uma oferta de qualidade também para o Senhor. Gente, o que a gente viu aqui é que a generosidade do povo foi tão abundante, mas tão abundante, que foi necessário pedir para eles pararem de fazer, porque já tinham alcançado as metas surpreendentes. Sabe por quê? Porque as ofertas não eram para enriquecer o sacerdote da casa do Senhor. Não era para Moisés, não era para Arão, né? Nem para os outros, mas era para fazer a obra do Senhor. Infelizmente, hoje, a gente sabe que alguns pastores e padres não param de pedir ofertas, porque o olho grande é maior do que a obra do Senhor. E eles querem enriquecer, né? E aí eles acabam se perdendo. Mas chegará um dia em que eles dirão a Deus: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai dizer para eles: afastem-se de mim, porque eu não os conheço. E vai ser muito triste esse dia. Nós também vimos a importância da diversidade de talentos, de habilidades, dos dons, cada um fazendo algumas coisas, esses artistas todos, incrível. Olha os dons que Deus nos deu. Quantos amigos artistas você tem, né? Para um e para vários propósitos. A gente viu também as lideranças capacitadas, a sua importância para organizar, que Deus escolheu alguns homens, né? Para atividades assim específicas e outros para atividades assim generalizadas, não é verdade? E aí, quando tudo terminou e Moisés foi ver as cortinas, a coberta de peles, as tábuas, que foram feitas com madeira de acácia. Eu não sei se você sabe, mas a madeira de acácia é uma madeira dura e ela é assim retorcida, ela não é reta, que você faz um corte e sai aquela tábua maravilhosa. Ali você tem, olha, que lixar muito para poder tirar ripas, entendeu? Para fazer os encaixes. Aqui Deus está mostrando a equivalência entre a mudança entre a madeira de acácia e eu e você. Porque nós precisamos passar por muitas lixas para sermos aplainados, até a gente ficar pronto, perfeito, para a honra e glória do Senhor, né? Moisés também inspecionou o véu, que mais? Do reposteiro, as colunas, a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, o altar de incenso, o óleo sagrado, o incenso santo. Inspecionou também o altar do altar, o átrio, a bacia de bronze, as vestes. Peraí, gente. Nós vimos aqui que ele inspecionou todos os utensílios do tabernáculo completo. E tudo foi abençoado, simbolizando a aprovação divina sobre todo aquele esforço daquele povo, né? E isso a gente tem que ver que nos faz lembrar a importância da nossa dedicação. Isso a gente precisa ter nas nossas tarefas, para a gente poder dar o nosso melhor, para a gente fazer com excelência, da melhor maneira, porque nós somos membros do corpo de Cristo e Ele é o cabeça. E após o entendimento, né, desses 5 capítulos, eu e você podemos agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor, obrigada, meu Pai, por tantos detalhes para a gente poder, a importância da Tua obra, da Tua grandeza, da Tua majestade, porque Tu és Deus de detalhes. Perdoa-nos, Senhor, quando somos genéricos, né? Quando olhamos para os minutos nos nossos relógios e achamos que não passam, e quando não prestamos atenção o que é essencial para o Senhor, Pai. Que a gente possa entender
o que é mandamento para os nossos irmãos judeus e o que é mandamento para nós que não somos judeus, que a gente possa diferenciar isso, meu Pai. Que a gente entenda o que foi que o Senhor criou para toda a humanidade e como devemos compartilhar tudo isso, sem chocar a crença do outro, mas entendendo, respeitando as culturas que te respeitam, porque o Senhor é único, errado. E o Senhor não aceita e não negocia a idolatria. Que nós possamos ampliar a nossa visão e sentir em nosso corpo, assim, um milésimo daquela fluorescência que Moisés sentiu no capítulo anterior, 34, quando desceu do monte, depois de estar com o Senhor na tua presença. Porque eu creio que no início, quando o Senhor nos criou, o nosso corpo era todo de luz. Mas com o pecado, nós fomos revestidos com essa pele para não sermos consumidos. Mas eu creio que quando o Senhor voltar e nós subirmos aos ares, ao teu encontro, nosso corpo será transformado e nós vamos receber os nossos verdadeiros corpos. Obrigada, Senhor, por essa revelação. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é isso aí. Foi bastante tempo, mas foram 5 capítulos. Eu peço perdão por todas as minhas tosses, por todas as paradas que eu dei, que eu tive crises aqui. Foi muito tempo para fazer esse vídeo. Se Deus está aqui marcando 31 minutos e pouquinho, eu levei muito mais tempo, porque eu passei assim, 5 minutos tossindo sem parar. Mas é isso aí. Meu nome é Cristiane Indesistível Oliveira. Eu não queria deixar de fazer hoje. Ontem eu só não fiz porque realmente não tinha voz nenhuma. Mas nós vamos em frente. E amanhã tem mais. Vamos continuar. Amanhã é o último capítulo de Êxodo. Estamos chegando ao final. Peço para você deixar o seu like, compartilhar com quem você ama, para entender tudo que foi colocado aqui, que é muito importante. Para você pensar e para você pedir a Deus revelação, porque Ele vai te dar. Tá bom? Beijo no seu coração. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Amém.